vai lá. Meu nome é Marcelo Zarski, bicho, isso é um barato. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido pela alcunha de Frater Goya, e derrubar a censura com música é tudo de bom. É isso aí. Isso aí para você, ouvinte, que está começando a... Estávamos começando agora mais um programa do Bico do Corvo. Eu e meu colega Goya, Frater Goya, Anderson Rosa. E nós vamos falar hoje sobre um festival que aconteceu no Brasil há uns anos atrás, chamado Festival de Águas Claras. Também conhecido como, abre aspas, o Woodstock brasileiro. Esse festival aconteceu em São Paulo na década de 70 e 80 e acabou por alguns motivos que a gente vai estar falando por aqui, mas é um festival que muita gente não conhece, né, ou nunca ouviu falar, só que foi um festival que movimentou muita coisa, muitos artistas na época, e aconteceu durante a ditadura militar, isso que foi mais louco. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois da nossa vinheta. Isso aí. Então, ó, para você que está ouvindo, nunca ouviu falar do Festival de Águas Claras, tem um documentário na Netflix paga nós, chamado O Barato de Iacanga, né? Iacanga é a região ali onde fica onde foi o festival, né? Uma cidadezinha no interior de São Paulo ali. E esse documentário fala um pouco do que rolou nesse festival, de como é que foi e tal. Então, uma introduçãozinha bem legal, se vocês quiserem assistir, né, o documentário e depois vir pro podcast, ou se quiserem ouvir o podcast e depois assistir o documentário, vai ser um complemento muito legal. Mas vamos lá, o festival ele teve várias versões, várias edições, né? A primeira edição aconteceu em janeiro de 75. Tinha mais ou menos ali nesse município ali, tinha mais ou menos algumas coisas pré-definidas, né? Vamos dizer assim, porque era uma galera de uma fazenda que tinha ali, que tinha uma ideia de fazer um evento, um festival. Eles foram em alguns festivais maiores, assim, tiveram essa ideia de tentar fazer um negócio grande. Então, eles montaram uma estrutura, montaram um palco e começaram a convidar alguns artistas para participar deste festival. Artistas como, tipo, por exemplo, João Gilberto, Jardes, como que é o nome do... Jardes... Ai, como que é o nome do... Jardes Macalé? Jardes Macalé. Algumas bandas de rock da época, tipo assim, de rock progressivo brasileiro. A gente teve um programa sobre rock progressivo brasileiro há um tempo atrás. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, vai lá. Então, eles tiveram algumas dessas bandas, assim, que algumas algumas já eram mais conhecidas e outras meio que nunca tinham ouvido falar. Mas era um festival que ele ficou assim, conhecido por causa dessas bandas que tocaram, né? Tipo Walter Franco, o Moto Perpétuo também, João Gilberto, Raul Seixas, Paulinho da Viola, Erasmo Carlos, Sandra de Sá tocou no festival, Gilberto Gil também. E esse festival, ele uniu ali mais ou menos umas de 15 a 20 mil pessoas, mais ou menos. A proposta era meio que a mesma ideia, mais ou menos ali do Woodstock. Eram os dias ali, tipo, de música, onde você podia ficar lá acampado, curtindo um som. Muito provavelmente a galera meio que fazia comida lá. No documentário mostra um pouco sobre que tinha uma cozinha, da galera fazia comida e era uma comida tipo com banana e um monte de coisa, essas coisas meio vegana também. Enfim, foi mais ou menos essa ideia, né? Uma ideia meio de Woodstock, assim. Esse festival teve outras versões, né? Essa primeira versão, o que eu acho legal, essas primeiras versões, né, edições do festival, elas não tiveram apoio, assim, no sentido de patrocinadores, né? Era a galera que resolveu fazer o festival e meio que por conta deles mesmos. E as bandas meio que queriam tocar. Tinha banda que queria tocar só por tocar, né? Tipo, o Som Nosso de Cada Dia, o Terço tocou. Eu acho que nem sei se cobraram cachê nesse negócio, assim. Eles pagavam da maneira que dava, sabe?
Então isso tinha um clima muito, tipo, hippie no negócio, assim. E o evento aconteceu no meio da ditadura militar, pô, em 75, né? Ditadura militar ao extremo, ali, 10 anos de ditadura, né? Vamos dizer assim. Então tem algumas coisas que aparecem no documentário, que aparecem em imagens de lá manifestações diretas já e coisas no estilo, assim, sabe? Os músicos e os artistas, né, também eram super bem engajados nesse sentido também. Só que deu tudo certo, não foi repreendido nem nada, né, pela milícia, né, da época. Mas foi uma proposta muito interessante, assim, de festival, né? Goya, passo a bola que eu já fiz a introdução. Eu acho que a primeira coisa a citar dessa história é que justamente assim, primeiro, era a ideia, desde que teve o Woodstock, não só o Brasil, mas todos os países do mundo, todos os amantes do rock, tinham esse barato de fazer a sua versão do Woodstock, né? Então, era o grande tesão, assim, tipo, todo mundo queria rolar, pô, imagina se fosse um lugar assim, todo mundo reunido, tal. E daí tem essa coisa da censura, né? Que também pegou, só que você vê né, o que é interessante é que eles pegaram uma autorização do DOPS, né, de um delegado, em que eles diziam que não iam atentar contra a moral e bons costumes, e não sei o quê, né? E que na realidade o cara ameaçava, né? Até aparece isso no documentário, né? Olha, proibido, não pode ter maconha, não pode ter não sei o quê, né? E rolava solto. Na realidade, o pessoal fumava, mas fumava tipo longe, né? Sim. Até porque, assim, né, existem estimativas que no primeiro festival, na primeira edição, teve entre 15 e 30 mil pessoas, né? Então, assim, não tinha nem como a polícia querer fazer qualquer coisa lá. Eles iam ser linchados, caso se metesse, né? Então, não houve, assim, nenhum problema, né? Tiveram mais que 20 bandas ali. Para quem não sabe, Iacanga, em Tupi-Guarani, quer dizer olho d'água, né? Fica a um pouco mais de 300 quilômetros de São Paulo, quase 400. Né? E daí os caras convidaram, né, uma série, foram mais de 20 artistas ali. Aí nessa organização tava o Liminha, o Sérgio Dias, esse pessoal dos Mutantes, né? E daí os caras tinham que assinar esse compromisso. E aí o Leivinha, que é o cara que organizou o evento, disse que ele foi assinar o documento, né? Aí ele pegou o documento e assinou. E aí disse que o delegado perguntou, mas você não vai ler? Aí ele falou, mas se eu ler, eu não assino. É né? verdade, tem isso no documentário. Então, na realidade, tem toda essa pegada do festival, e muitos dizem que começou a contracultura no Brasil a partir dali, né? Que foi quando o pessoal percebeu que era um movimento viável, né? Aí contracultura, vamos definir, que é aquele pessoal, os cabeludos, né? Um pessoal hippie, né? Que tinha mais essa vibe, o flower power, assim, e que daí o pessoal começou realmente a se organizar e disse, cara, é viável, vamos fazer, vamos embora, né? E que daí eles foram tocando esse evento, né? Como você falou, ele teve várias edições, né? Só que daí teve várias coisas assim.
Outras coisas que foram acontecendo ali, por exemplo, que também tem a sua influência nisso, é o festival Hollywood Rock, né? Que é uma influência direta do Festival de Águas Claras, né? Sim, sim, eu tava vendo aqui mesmo. Ele nesse período de janeiro, né, aconteceram vários festivais, né, assim, janeiro, fevereiro, né, no Brasil. Em 71 teve esse festival de Garapari, que eu tava vendo aqui. Festival de Verão de Garapari, foi um evento musical em fevereiro de 71 em Três Praias, Garapari, Espírito Santo. Teve o Festival de Cambé e teve o Festival de Hollywood Rock, que a primeira edição em 75, cara, eu não sabia que era em 75. Massa demais, cara. O Hollywood Rock é um festival bem grande. Inclusive, no Brasil tocaram bandas como Nirvana, né, no Hollywood Rock, que eu assisti pela TV na casa da minha avó. E Alice in Chains, cara. Além de outros artistas, assim, da época, né? O Jimmy Page e o Robert Plant tocaram Também no Hollywood Rock. É verdade. Jimmy Page e Robert Plant, na época que eles estavam os dois naquele trampo junto, né? É verdade. Uma coisa também, Goya, você estava falando do festival, tem um lance que, assim, essa primeira edição foi exatamente isso, né? Eles queriam fazer, eles estavam nessa pira de, né, teve o Woodstock e daí eles se inspiraram nesses outros festivais também. Todo mundo queria fazer um festival, né? Tipo, pô, vamos fazer, e que se uniram e fizeram esse negócio. Então esse primeiro, ele foi em 75, né? Ele foi uma coisa, tipo assim, mais, vamos dizer assim, início, só que foi uma parada que a galera curtiu muito e eles resolveram fazer uma segunda edição, né? Nessa segunda edição que veio, que tocou o Raul, né? O Raul queria tocar de qualquer jeito no festival, pelo que eu entendi, pelo que eu vi lá no documentário. O Luiz Gonzaga, Hermeto Pascoal, João Gilberto, Egberto Gismonti, Gilberto Gil e Alceu Valença, né? Além de outros nomes, assim. Mas esses nomes, né, famosos, assim, sabe? E daí, cara, pelo que eu vi, esse segundo já teve cobertura de TV. O preço dos convites era, tipo, 1.000 cruzeiros na época. Representava 17% dos quase 6 mil que eram de salário mínimo na época, assim, sabe? Então já foi um pouquinho maior, assim, e era vendido pelas agências do Unibanco, eu tava vendo aqui, cara. Esse de 81, né? E eu não sei se é nesse, mas teve um, cara, não sei se é nessa edição, que teve uma chuva muito forte, acho que é nesse mesmo, que tem uma cena do documentário, que o João Gilberto, ele era um cara que não se apresentava muito ao vivo, ele não estava muito na pira, e conseguiram levar ele. Então, para chegar no festival era difícil, né? Lá no documentário mostra que daí é estrada de chão, terra, chuvarada pra caramba. Só que diz que quando ele subiu lá e começou a tocar, diz que foi uma parada muito foda, assim, né, cara? O documentário não mostra muito, assim, mostra trecho das músicas, né? Mas eles não mostram shows inteiros nem nada assim. Mas tem uma parada também que me marcou bastante, é que o Hermeto tocou no festival e diz que teve uma apresentação do Hermeto, cara, que era não sei que horário da manhã, que ele sentou e fez um show sozinho, sentou na beira do palco de 2 horas, solo de flauta. E diz que a galera tava lá, alucinada, assistindo 2 horas de um show solo de flauta do Hermeto Pascoal. Lógico, a galera devia estar muito louca, né, também. Mas, pô, onde que você vai ver isso, né, cara, assim, em grandes festivais, né, assim, hoje. É tudo muito pasteurizado, né, vamos dizer assim. Ali era uma parada mais experimental, pelo que eu entendi, né? Eu, inclusive, aconselho, assim, isso é uma coisa que eu sempre vou recomendar para todos os nossos ouvintes, mas uma coisa que eu aconselho para todo mundo é justamente pegar e ouvir, né? Pegar, por exemplo, você quer ter uma ideia do que rolou lá? Então pega os discos ou gravações da época, né? Do que estava rolando. Então vai lá, por exemplo, né? No primeiro
teve o Som Nosso de Cada Dia, o Terço, Moto Perpétuo, Jorge Maltner, Walter Franco, né? Então, vai ouvir esses discos para entender o que foi aquele primeiro. Aí depois você vai pegar o de 81 e aí você vai, né? Raul Seixas, Luiz Gonzaga, né? Imagine, tinha até Baião, Hermeto Pascoal, o João Gilberto, o Egberto Gismonti, que a gente falou quando fez o episódio do Progressivo Nacional, o Gilberto Gil, Alceu Valença, né? Vai puxando essa turma, né? No de 83 você vai ter Armandinho, Dodô e Osmar, o Arthur Moreira Lima, de novo Egberto Gismonti, Fagner, o Sivuca, Premeditando o Breck. Premeditando o Breck tem muita coisa legal. Você conhece o som deles? Não conheço, mano. Cara, tem muita coisa legal o Premeditando o Breck. Fica a dica pro pessoal ouvir. Sandra Sá, Paulinho da Viola, Sai Guarabira, Erasmo Carlos, Vanderleia, né? E o último, né? Já foi uma versão menor, né? E se você procurar, eu acho que vale a pena dar uma olhada, que vai aparecer outras bandas ali tocando. E daí você já vai ter uma ideia do som e do espírito do evento. Sim. Né? Eu acho que é muito legal, porque eu acho que uma coisa que a gente perde muito por exemplo, não contextualizar o som dos malucos ali na época. Né? Que nem você falou, o Hermeto, né? Porra, Hermeto junto com Egberto Gismonti, Sivuca, cara, tem muita coisa rolando aí nesses bastidores com esses caras. Sim. Cara, enquanto você tava falando, eu tava fuçando aqui no YouTube e tem alguns shows, cara, que tem no YouTube, alguns trechos, pelo menos. Tem aqui um trecho do show do Raul, que dá pra assistir, e tem alguns, tipo, meio que documentários, assim, também, meio da TV da época, assim, pelo jeito. Tem um aqui que é da Bem TV MPB, que é Festival de Águas Claras de 81, parte 1. Tem 1 hora de bastidores e imagens dos shows aqui, ó. Tá no YouTube, de graça pra todo mundo. Daí a parte 2 também, cara. Tá bem legal aqui. Vou ver se eu mando pra você aí. Então fica a dica aí pro ouvinte também, porque eu não sei como é que foi o registro disso, né? Como é que era isso na época, né, e tal. Mas pra quem quiser ouvir algumas apresentações, fica a dica também. Vou mandar aqui pro Goya. E uma coisa que você falou também, né, cara, das bandas da época, né? Você citou vários nomes, né, que são nomes que, assim, são nomes super conceituados, né? Egberto, a Sandra Sá, Sai Guarabira e tal, Paulinho da Viola. Mas, assim, tem bandas que às vezes a gente nunca vai ouvir porque talvez nem existe mais, né? Que nem esse Apocalipsis, cara. Tem uns vídeos deles no YouTube, cara, que é bem louco. Terreno Baldio, que a gente falou lá no coisa da Progressivo Brasileiro, que é a banda lá do Mozart Mello. Ursa Maior também. Esse Moto Perpétuo a gente citou. Aí tem Jasco, que eu também não sei o que é. E o legal, cara, tem um aqui que é Acaru Raízes. E o legal é que mostra alguns trechinhos, cara, dessas bandas no documentário. E é umas loucuras, cara. Tem umas bandas que é mó jazeira, assim, mó loucura, assim. Os caras tocando pra caralho. Só que, né, a gente não vai conhecer muitas vezes porque acaba meio que... ficou lá, né? Ficou na época, né? Teve banda muitas vezes que tipo assim, que tinha poucas apresentações, eram bandas meio regionais. Tipo assim, vamos colocar assim, bandas que nem o Amish é aqui, né? O Amish aqui vai rolar um festival, a gente vai lá e toca. De repente, tipo, não é uma banda super conhecida em território nacional, né? Vamos dizer assim, né? Que nem os outros artistas, mas tinham várias bandas assim, né? Então acho isso bem legal, cara. E é legal pesquisar sobre essas bandas, né? Isso que é interessante. Então, o próprio Walter Franco é um cara que pouca gente conhece, né?
E ele influenciou Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, né, Arnaldo Antunes. Então vale a pena conhecer esses caras, inclusive porque teve muitos que ali foi o auge deles, Aham. né? Que eram caras que, como você falou, estava acontecendo às vezes localmente e que foi o único suspiro que eles Aham. tiveram, né? Então foi a única chance de conhecer, né? Até Aham. porque, lembrando, né, em época da ditadura, aliás, já deixa eu aproveitar, não sei quando vai sair, mas Aham. fica a dica. Não sei se você viu o documentário Elise e Tom. Cara, acho que não, mano. Então, na realidade, estreou um documentário chamado Elise e Tom, tá? No Canal Livre, feito pelo Arte 1, que Hum. é baseado na história da gravação do disco Elise e Tom, de 74. E eu estou falando justamente que ele pega também esse período, Aham. e você vai ver como os caras eram tudo maluco, velho. Aham. E daí, assim, é muito engraçado porque nesse documentário, por exemplo, fala que o pessoal da gravadora foi falar com o Tom, foi falar com a Elis, e os dois não queriam gravar um com o outro, Ah, que loucura. né? Então, tipo assim, não vou gravar com ela, É. né? E ela, não quero gravar com ele. Então, assim, e daí o disco deu um puta estresse, Ah, porque na realidade o Tom achava que o disco era dele, mas aí o disco prometido pela gravadora ia ser para ela, não para ele. aham. Ele era músico convidado e ele assume o disco, Ah, né? que E louco. simplesmente ele toma conta. Aham. Então, esse é um documentário muito legal e que também vai ilustrar muito esse período. E aí, por que eu estou falando nisso? Aham. Porque lá tem um pedacinho que o cara está comentando que, assim, o público hoje, a maior parte, o pessoal mais jovem, Aham. não consegue pensar direito o que foi a ditadura tal. Mas, Ah, assim, sim. dois fatos para comentar. Um é daquela banda Os Incríveis, Aham. né, que compôs aquela música Eu Te Amo, Meu Brasil, né, Aham. do Dom e Ravel, e que daí simplesmente os outros músicos cancelaram os caras. Acho que foi o primeiro grande cancelamento Aham. que se teve no Brasil de um artista, porque o Dom e o Ravel, né, Aham. eles fizeram essa música que virou um hino, é, virou um hino da ditadura. Os caras falaram, velho, você está apoiando o militar? Ah, E aí a Elis Regina também. Então ela foi tocar, ela não era a favor da ditadura, e aham. daí, só que daí o empresário que ela tinha, sabe aquelas coisas, o cara, não, nós temos que faturar, nós temos que faturar. E daí marcou para ela para Aham. fazer um evento para os militares. E Ah, daí, nossa, cara, todo mundo queria cancelar a Elis Regina. Então, carai. na realidade, esse disco da Elis e o Tom, inclusive fazia parte de uma tentativa de resgatar Aham. a Elis Regina, de resgatar a popularidade dela, que estava meio down, assim, Aham. Caraca. né? Onde que tá? Então é Esse muito documentário foda. tá no Arte 1, você falou? Eu vi ele, acho que no Canal Livre, Ah, né? Mas ele tem em streaming, né? Ele tem no iTunes, aham. deve ter no Google Play, na Vivo TV, na Claro Ah, TV. Você acha aí, aham. né? Então é muito legal e mostra, sim, bastante desse período e de todo o impacto. Elise Tom só tinha que ser com você, né? Isto. Ah, E daí, assim, o bagulho é muito louco, assim, porque
eles comentam, assim, eles vão colocando esses temas Aham. entre linhas, né? Uhum. Mas que, por exemplo, eles saem daqui da ditadura e daí chega lá em Los Angeles o pessoal todo na maior vibe de liberdade e o Uhum. caralho, entendeu? Sim. Que Então, massa. muito tenso, assim, Aham. porque daí você vai percebendo, e de novo, eu recomendo isso para os nossos ouvintes como uma forma até de você entender a história da música brasileira e Uhum. entender o que estava rolando, né, Sim. nesse momento. Porque, por exemplo, você vê que o próprio Festival de Águas Claras e o próprio Hollywood Rock, que a Aham. gente citou aqui, foram eventos que começaram em plena ditadura e que o Sim. Hollywood Rock, além de tudo, tinha eh eh, ele era idealizado pela Souza Cruz, por uma empresa de cigarro. Cigarro, E né? a propaganda Aham. e todas as propagandas do Hollywood sempre tiveram músicas, os rockão, assim, Aham. sabe. Se você procurar no YouTube lá, eh Hollywood, o sucesso, Aham. você vai ver que aparece um monte de música, só musicão, Aham. porque os caras escolhiam a dedo, Olha aí. né. Então, assim, hoje é inimaginável você ter uma empresa de cigarro financiando um festival de música, Aham. né, mas na época ali em 70 era totalmente válido. Então Aham. você tem o Hollywood Rock e você tem também o Free Jazz, que era do cigarro free, Sim, eu lembro do Free Jazz que também. o Kraftwerk inclusive tocou. Aham. Era um festival grande também. Cara, eu tava vendo aqui, mano, tocou. Nesse festival tocou a Celi Campeiro, Erasmo Carlos, Raul Seixas, o Peso, No Hollywood Rock? na edição de 75. Aí Rita Sim, Lee, Tutti Frutti, Os Mutantes, na primeira edição, né? Só que daí tá falando que. Vimana, É essa daqui, você que tinha me falado dessa banda, né? Até. o Peso. Nossa, o Peso tem um som muito legal. Você já escutou Mas. o Peso? Peso eu escutei daquele dia que a gente gravou sobre o episódio do rock progressivo brasileiro. Eu fui dar uma ouvida em algumas coisas. Eu escutei algumas coisas do Peso, é legal. O Peso ele tem uma pegada que é entre Creedence e Led Zeppelin, né? Uhum. Eles misturam ali suas grandes influências, né? É. Aí, ó, em 88, tipo assim, essa edição de 75 diz que foi uma edição não tão oficial, né? Mas a de 85 que eles chamaram, de 88 que eles chamaram de edição oficial. Que daí teve o Supertramp, teve uma. UB40, É, Simple Minds, sim, não. mas olha pra você ver, né? Tipo, daí em 88 teve bandas de fora, né? Porque no começo só teve bandas brasileiras, né? Que o Brasil era totalmente fechado, né? Ditadura, né? Tem essas coisas assim. Sim, Caraca, teve coisa pra e tudo caralho. isso é legal de Uhum. saber, Duran né? Duran também. Porque o Nelson Motta, inclusive, ele levanta essa lebre, que ele comenta ali, né, no Elísio no Tom, ele fala assim: as pessoas não têm ideia de como era difícil, porque assim, não tinha internet, o telefone era uma porcaria, aí tinha as próprias restrições da ditadura. Uhum. Então, assim, porra, pra você sair do Brasil, nossa, velho, era uma puta mão de obra. E para vir alguém de fora para cá também, né? E Uhum. daí, assim, e aí eles também, ele também vai comentando que até o músico brasileiro sair para fora, sair do Brasil para Uhum. fazer sucesso em outros países, era um troço muito mal visto aqui. Tipo assim, ai, a pessoa virou as costas pro Brasil, Uhum. sabe? Uhum. Os troços assim, que hoje, de novo, né? A gente você não consegue pensar nisso, Sim. Cara, né? teve uma edição, eu tava vendo aqui, a edição de 93. Teve 3 noites, né? A primeira noite tocou essa banda The Fala, não conheço. Biquíni Cavadão, Pô, de fala do Rio Grande do Sul, é cara. legal? Puta som, nossa, muito legal. Eles fazem uma versão
O The Fala tem uma versão da música do Raul lá, daquele Mosca na Sopa, meio rap assim. Porra, muito legal, cara. The Fala é sonsaço. Que massa. Então, eu tava vendo aqui, tocou The Fala, Biquíni Cavadão, Alice in Chains e Red Hot Chili Peppers na mesma noite, cara. Depois Dr. Sim, Engenheiros do Havaí, L7 e Nirvana. E na última noite, Midnight Blues Band, Max Priest e Simply Red. Tudo na mesma, tipo assim, uns contrastes, cara, assim, diferente. Tipo assim, já rolava umas coisas assim. A última edição foi em 96. Já rolavam uns contrastes, né? Tipo assim, de artistas nacionais, né? Com artistas gringos, né? Assim, bem diferentes. Ó, Robert Plant, Ugly Kid Joe, Sepultura e Live tocou na edição de 94, cara. Pô, legal pra caramba. Não. Vixe, tem muita coisa legal, cara. Uhum. E o The Fala é daquelas bandas do Rio Grande do Sul que depois optou, inclusive acho que tem coisa nova do The Fala ainda lançando. O vocalista dele se chamava Educar. E daí é das bandas que nem nenhum de nós, que hoje quase ninguém ouve falar, mas que continua firme e forte tocando no Rio Grande do Sul, cara. Sim, tocando até hoje, né? Então são bandas que optaram, a partir ali do começo dos anos 90, a permanecer em casa. Falaram, cara, eu ganho mais no quintal. Entendeu? Eu ganho mais aqui no quintal de casa aqui do que viajando o Brasil. Vou tentar vencer em São Paulo. Pra que se eu faço show o ano inteiro no Rio Grande do Sul? Sim, tá certo. Né? Então muitos caras fizeram isso. Ficaram mais por lá, né? Massa, cara. Pô, mas coisa... você mandou o documentário aqui, beleza. Eu mandei essa banda, Jazz Co aqui, que tem lá no Festival de Águas Claras. Você vê que loucura, cara, que isso aí. E tipo assim, voltando lá pro festival, né? É legal, né, pra quem tá ouvindo ir atrás, ter esse, não recorte, né, mas ter essa contextualização de como que era o Brasil naquele período, né? Muito importante. O lance da ditadura, porque todos eles, né, todo documentário, todo festival lá, ele mostra muito disso, né? Ele mostra de como que era, o que os artistas pensavam nesse período, como que funcionava lá, que nem você falou que eles foram lá pedir autorização, e daí eles até falam, né, a polícia ia lá, né, para verificar, mas ela via que tava tudo certo, ela vinha um fumando ali no outro lado, outro não sei aonde, mas estava todo mundo se dando bem, não, então não aconteceu nenhum incidente, né, assim, né. Acho que o maior incidente que aconteceu lá foi a chuva, né, deu uma tempestade muito forte, acho que na segunda edição, na terceira, e na última edição, né, que flopou, né, daí acabou meio que rolando isso, né? Teve uma tempestade muito forte e acabou meio que o festival, não sei se, sei lá, sei que foi menor, e que era um festival que não rolou muito, daí depois disso não teve mais. Mas fora esses incidentes naturais, assim, não teve nada de, assim, absurdo, né? Assim, coisa foi super tranquila, assim. Então é legal pra quem tá ouvindo ir atrás de saber, né? Porque a gente escuta muita mentira, né? A respeito da ditadura, né? Tipo, a respeito de períodos do Brasil onde houveram repressão e muita coisa assim, e realmente houve mesmo. E você vê que os artistas estão engajados nisso aí, sabe? Falando um monte de coisa, falando, né? É bem interessante o contexto da época, assim. Mesmo dentro desse contexto rolou, né? Mas provavelmente muita gente levou uns cacete lá, cara. Escondido. Sim. Mas o especial, além de tudo, é isso, né? É que foi uma resistência pacífica. É isso que também é interessante. Porque daí você tem, e é por isso que se chama contracultura, né? Ele vai se chamar contracultura justamente porque foi um pessoal que resolveu enfrentar, por exemplo, uma ditadura com inteligência. Sim. Né? Então eles compunham músicas, né?
Então, por exemplo, você tem lá Apesar de Você, você tem o próprio Secos e Molhados, fazem música crítica, Aham. né? Nesse contexto. É, já vou citar ali, né, algumas coisas, mas, por exemplo, deles lá, aquela do Guarda Belo, Uhum. né? O Guarda Belo é uma música que eu já citei, acho que em outro episódio. Ela fala de racismo e de ação Aham. policial, né? Que Sim. aí na letra, se você olhar a letra, tá lá dito assim: mas o Guarda Belo é um herói assim assado, o Guarda Belo não acredita na cor do velho assim, Aham. e o velho morre assim assim, porque é Ah, preciso ser assim assado, aham. né? Então você vê, o cara foi espancado até morrer por ser preto, né? Sim. Que é o que tá na letra ali, Aham. né? E pouquíssima gente para prestar atenção no que o Secos e Molhados está falando nisso, Aham. né? Então os caras iam falando desses temas e fazendo uma frente silenciosa, né? Que nem o Raul Seixas, né? Que fez o Rock das Aranha. Aham. E tem, inclusive, também fica a dica que você falou aí, o Raul, ele gostava de estar em tudo que é show, assim, Aham. é, porque na realidade era a oportunidade dele tocar o terror, sabe? É. Então, por exemplo, tem uma gravação dele do Rock das Aranha ao vivo, em que Aham. ele fala: olha, teu dicionário, todo artista recebe o dicionário da censura, que tem as palavras que são proibidas. E Aham. uma delas é a educação, Olha aí. né? E ele fala isso no show. Então fica também a dica, procure aí Raul Seixas, Rock das Aranha ao vivo, Olha. que você vai ver que no começo da música ele fala isso, né? Ah. E também, e aí as pessoas vão, hoje a gente tem isso muito descontextualizado. Por exemplo, o Tom Zé tem um disco também, deixa eu ver a época do disco, peraí, antes de eu falar. Tem um disco do Tom Zé, exatamente, era isso aqui que eu queria ter confirmado aqui. Tem Aham. um, tem um disco do Tom Zé chamado Todos os Olhos, Ah, né? eu tô ligado. E é um disco de 73, né? Então, de novo, a gente tá bem nesse período. Ah, não, é 71. Ah. E é bem o período do Festival de Águas Claras, né? Aham. Então ele vai aparecer ali e na realidade todo mundo é, 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 que todo mundo pergunta sobre a capa do disco, né? Que é Uhum. um olho assim, Aham. e que é meio esquisito, e que na realidade o Tom Zé, quando perguntaram para ele da capa do disco, ele falou assim: ah, eu peguei uma bolinha de gude e pensei, agora eu vou atrás de um lugar para colocar isso aqui. E daí, e daí diz a lenda, Que é né? isso, né? É que a amiga topou, né? Ele arrumou uma amiga que topou fazer a ideia, Aham. e daí ele conta que na realidade ele fotografou o brioco da menina, né? É, né? Ele Diz que é fotografou isso. da menina, e aí que ela tinha um muito bonitinho, Aham. e que daí foi o que ficou na capa do disco. E Aham. inclusive tem uma, acho que é uma história do Jô, acho que é no João e Meia, que Aham. ele faz, pode procurar aí, Tom Zé no João e Meia, que ele conta essa história Ele lá conta. pro Jô, né? É, Então, então. assim, você vê que era, imagine, cara. Não, Aham. olha só, vamos, atenção, senhoras e senhores ouvintes, Aham. mas vamos parar para pensar, né? O cara, no auge da ditadura, a gente estava num dos momentos mais tensos da ditadura, né? O Caetano Veloso estava autoexilado em Londres, né? Aham. Onde ele compõe London, London, né? I wandering round and round, where to go. I lonely London, London, his lovely soul, né? Então Aham. ele tá lá, e aí o Tom Zé, no Brasil, me lança um disco que tem um cu na capa. Ah,
né? Então, e passa na censura, velho. Né? Caraca. Então, imagine o grau de subversão que o cara tem para fazer esse tipo de coisa. E assim, é um tapa na cara. De novo, a pessoa vai dizer, ai, que traça de mau gosto. Primeiro, vá lá e procure a imagem do disco. Tom Zé, Todos os Olhos. Você vai ver que não tem nada de assim de mau gosto. Eu concordo, é uma foto muito bonita ali, né? Você fica, pô, o que tem aqui, né? Você fica e hoje você sabendo, você vai ver com esses olhos, né? Só que só que na realidade foi um troço para ele mostrar que era melhor. Tem uma entrevista dele na Cultura UOL aqui, que eu achei, que daí tá assim, né? Abre aspas, né? Eu tinha uma música chamada Todos os Olhos. O Décio Pinatari, que era um moleque profissional, me falou: se é todos os olhos, o olho do faz parte. Aí ele deu a ideia de fotografar um ânus feminino e colocar na capa do disco. A namorada do rapaz que trabalhava na publicidade se ofereceu para ser modelo, mas sempre ficou uma coisa muito distante. Aí o Décio pegou uma dessas coisas que dá um super close e acabou desenhando. Ele explicou a entrevista. Né? Então você vê. Então, assim, não. E, gente, de novo, né? Vamos voltar, volta, rebobina e vamos voltar para esse momento que você está falando, né? Então, os caras querendo fazer, imagina o grau de chapadice que os caras estavam. Eles estavam, né? Pô, vamos fazer, todos os olhos. Aí o cara diz, pô, mas o olho do cu também é olho, né? Aí, e a namorada do cara diz, opa, vambora, tô dentro, é nóis, né? Então, assim, você vê a arquitetura da coisa e que virou um ícone. Né? Eu acho que é o disco mais famoso dele, talvez pela capa, embora ele tenha outras coisas também extremamente interessantes. E, de novo, aí... se você escrever no Google Tom Zé, o primeiro que vai aparecer é esse disco aí. Não, e detalhe, né, Marcelo? Assim, tudo isso assim se soma porque você vê de novo várias coisas que a gente já falou em outros programas, né? Como, por exemplo, que música não é só playlist. Exatamente. Então, se você passar pela música do Tom Zé, Todos os Olhos, você jamais vai pensar nisso. Agora, quando você tem um LP, eu já tive a oportunidade, eu tinha esse LP, eu tinha o vinil mesmo, e daí você tem o disco na mão, porra, a arte já tem a arte é um discurso contra a ditadura. Sim, é bem isso mesmo. Então é uma coisa que você jamais vai pegar numa playlist. É bem isso mesmo. Todo o disco, né? Todo o trabalho. É que nem a gente sempre fala, né? Legal ter as playlists e tal, né? Que é um acesso para você conhecer coisas, né? Mas o contexto total de uma obra, né? De um disco, de um álbum, né? Ele é muito como se fosse um filme, né? Um livro, né? Não é um trechinho, né? Você pode gostar mais de uma música ou de outra, mas assim, é legal de ouvir todo o contexto, né? Assim, geral, né, do que está acontecendo, né? Principalmente desse tipo de, daí voltando aqui, né, pro nosso tema, desse tipo de som, né, que toca lá no festival, né? Se você for escutar as bandas que tocam lá, todas elas são dentro de um contexto, todas elas têm uma obra muito interessante dentro desse contexto, então que vale a pena de ouvir. E foi um momento, né? Tipo assim, ainda bem que esse momento, tipo assim, da ditadura passou. E as bandas, muitas delas continuaram, né, escrevendo coisas altamente críticas também, que são muito legais, e vale super a pena de continuar ouvindo, né? Assim, o Terço nunca acabou, né? Tá aí até hoje, né? Que a gente tava falando. Os Mutantes, né? Os Mutantes estão na ativa, né? E assim vai, né? O próprio Hermeto, né? Inclusive, já fica um spoiler aqui de um próximo programa que nós vamos ter uma entrevista com um baterista amigo nosso, que você já é um amigo do Bico do Corvo e um ouvinte assíduo, você já deve saber quem é, que estava excursionando com o Hermeto Pascoal na última turnê que ele fez agora, no final de
2023 no Japão. Olha aí, daqui uns dias falaremos com esse rapaz. Né? Ô Goya, acho que vou dar minhas considerações finais sobre o barato de Inhacanga. E daí passo para você, para a gente ir para uma reta final, creio. Para você que está ouvindo, que chegou até aqui, tem bastante coisa, né? Além desse documentário do Netflix, que a gente colocou, que é o Barato de Iacanga, tem bastante coisa do festival no YouTube. Mini documentários, canais falando sobre o festival, tem trechos de shows das bandas que tocaram. Eu mandei algumas coisas pro Goya ali que eu acho que ele vai curtir, e tem bastante coisa legal para sacar mais ou menos esse movimento que rolou na música brasileira em plena ditadura, né? Um movimento bem interessante que aconteceu, e várias dessas bandas estão nativas até hoje, né? Estão tocando até hoje, estão fazendo coisas até hoje. Então fica a dica aí para você ir atrás, né, dessas bandas aí, se você tiver interesse. E se você assistiu o episódio, chegou até aqui e quiser colaborar com a gente também, em breve vamos ter uma assinatura muito legal aí, fique ligado. Vamos fazer um canal de apoio ao Bico do Corvo. Olha aí. Compre ração, compre farelinho pro Corvo. Isso aí. E você vai ganhar várias coisas muito legais. E quem sabe até participar aqui do nosso programa e poder fazer pergunta para os nossos entrevistados. Isso aí. Passa a bola para o Goya. Então, é isso aí. Eu acho que a importância desses festivais, né, não só o de Águas Claras, mas Hollywood Rock, todos os outros que tiveram, né, que nem aquele MPB e tal, foram sempre formas de canalizar um momento, né? E justamente assim, hoje, aí que tá, embora hoje muitos festivais assim sejam só festivais para vender um produto, né, que são as bandas. Então você vê que hoje os festivais não tem tanto esse apelo ideológico, né? Verdade. Tipo, vamos chamar a banda que a molecada quer ouvir. Acho que o último festival atual que eu me lembre que teve um apelo mais assim foi em 2000, ali no período de 2010, mais ou menos, foi o SWU, que teve 2 edições, que era um festival em Itu, e depois ele foi em Paulínia, se eu não me engano. Que era um festival que ele teve várias bandas grandes assim também, mas ele é um festival que ele tinha uma parada ambiental, cara. Ele tinha palestras sobre ecologia e tal. E, inclusive, cara, o Neil Young veio para dar uma palestra ambiental, cara. Aquela mulher do Partido Verde, a Marina Silva, deu palestra. Então, acho que era o último festival assim grande que teve um cunho mais, assim, educativo, né, cara? Vamos dizer assim. Porque o resto é que nem você falou, cara. É meio que, tipo, é um festival para fazer um dinheiro e colocar a banda que, né, que todo mundo que vai vender, né? É um festival pro mainstream, né? Exatamente. Não é um festival que vende mais uma ideia, né? E quem sabe aí já fica a dica para algum investidor. Veja, maluco, se você acha que não dá lucro, vou perguntar para você acha que a Souza Cruz e a Philip Morris, né, iriam ter festivais de rock se isso não tivesse retorno para eles? Então, se você pensa assim, mas por que eu faria um festival com uma ideologia? Exatamente. Né? Então, eu faria justamente por isso, velho. Né? Porque as pessoas movidas por uma causa estão dispostas a gastar. Sim, exatamente. Né? E aí fica de novo, né? Apoie o artista local, apoie aquela galera que tem, né? Por exemplo, aqui aí na sua região, será que aqui em Campo Mourão a gente não tem também um público para isso, cativo? Né? É verdade. Fica a questão. Né? Fica a dica. É verdade. É isso aí, então, Goya. Um prazer sempre. Temos um episódio.
Festival de Iacanga, o Festival de Águas Claras de São Paulo e Brasil, Woodstock brasileiro. Eu acho meio essa palavra Woodstock brasileiro muito forçada. Eu acho que é o Festival de Águas Claras. Mas aí que tá. É que o Woodstock brasileiro, de novo, né? Você tá querendo dizer que os caras brasileiros não tinham ideia e tinha que só tem ideia porque havia o Woodstock americano, né? Exatamente. Talvez até fosse a primeira motivação. Sim, provavelmente foi, né? Mas depois foi uma parada muito maior, né? Muito diferente do que foi o Woodstock. Sim. Que inclusive o Woodstock é a única edição que funcionou realmente, foi a primeira. E as outras duas que tiveram foi um fiasco, né? A de 94 até que rolou, mas a de 99 a gente tem até um episódio sobre isso, que foi um fiasco, não deu certo. Foi quase uma piada, né? Exatamente. Mas é isso aí. Fechamos aqui então. Um grande abraço e até a próxima. Até mais, pessoal. Muitos festivais que venham, festivais com ideologias libertárias. Exatamente. É isso aí. Um abraço. É isso aí.